Passo a palavra, primeiramente, ao meu amigo Arthur Chioro. Na França, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu, quando recebi o convite, eu comentei com a Rose, minha companheira, e ela disse assim, vamos imediatamente, eu não queria nem saber. Tal angústia que nós... eu particularmente sou espírita, assumido publicamente, kardecista, tal angústia que nós vivemos nos últimos anos, do próprio posicionamento dos espíritas de maneira geral no Brasil, em relação ao golpe, a quebra do Estado democrático de direito, a cessação do tolimento dos direitos humanos, então, é uma coisa que tem nos angustiado muito. Eu estou muito feliz, ainda mais de estar aqui com grandes companheiros, queridos companheiros, o Miguel, o Gabas, são de fato pessoas a quem eu não apenas compartilhei a possibilidade de participar de um governo, mas com os quais eu sei que a gente se afiniza como visão de mundo, então assim, é uma satisfação muito grande mesmo, estar aqui compartilhando com vocês. Não tenho dúvida, viu? Muitos espíritas no Brasil inteiro gostariam de estar aqui hoje. Eu frequento, eu participo, eu lidero, junto com outros companheiros, a CEPA, Associação Espírita Internacional, faço parte do Conselho Executivo, tem aqui também o Neventon, companheiro da Paraíba, Neventon Vargas, que também está aqui com a gente, outros companheiros como Signates, que são próximos, que circulam nesse mundo do espiritismo que nós consideramos laico, livre pensador, kardecista, progressista. E uma coisa que eu queria começar destacando é que durante toda a minha vida, eu vou fazer aqui uma análise de implicação com o tema. Na verdade, eu nasci numa família espírita, meu avô é italiano, operário, espírita e de esquerda. E veio ao Brasil, conheceu a minha avó, era uma grande família, uma família de esquerda, toda ela kardecista, e então assim, é uma história que vem há várias gerações, é possível até que eu seja a reencarnação de algum deles, é provável, talvez do meu próprio avô que desencarnou antes de eu ter nascido, mas de qualquer maneira assim, é uma herança histórica e nós temos muitos espíritas à esquerda e espíritas de esquerda, e durante muito tempo, eu cresci no movimento de mocidades, lá na USE de São Paulo, e eu tinha uma certa impressão de que o grande dilema que estava colocado era entre os espíritas chamados religiosos e os espíritas laicos. E essa era a questão. E agora o golpe me fez ver que existem muito mais, um plano de muitas mais multiplicidades nas questões que nos juntam e nas que nos dividem. Porque hoje, por exemplo, eu que passei muito tempo me defrontando com espíritas religiosos, hoje me afinizo como visão de mundo sobre vários aspectos e vejo que é muito importante a gente exercer de fato a alteridade, a capacidade de diálogo e, portanto, quero super parabenizar a organização dos espíritas à esquerda desse encontro nacional, porque é um bálsamo, é a possibilidade de a gente dialogar sobre esse tema. Então assim, eu quero desenvolver um pouco as minhas ideias, aqui, a minha contribuição, falando de duas pessoas que lidam com o tema do trabalho no cotidiano, trazendo um pouco o próprio conceito. O trabalho, como tal, ele historicamente se desenvolveu na ideia de castigo, na ideia da escravidão. O próprio nome trabalho, tripalium, tem a ver um pouco com essa ideia. E muito recentemente na humanidade, ele foi se configurando sob novos formatos, porque até então trabalhar era alguma coisa daqueles que eram dominados como escravos, era o castigo, era o esforço físico, não tinha nenhuma outra possibilidade de pensar a dimensão do trabalho. Mais ou menos a partir do século XVI, que o trabalho vai se reconfigurar, e fundamentalmente a partir da Revolução Industrial. E eu acho importante fazer essa conexão para entender inclusive o diálogo que Kardec faz com os espíritos
e que está colocado na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, né, é fundamental entender o texto e o contexto no qual esse processo se dá. Né. As cidades europeias, vivendo o processo de revolução industrial, vivem um rápido êxodo rural, né. O processo de industrialização é feito de maneira assoberbada, sem nenhum planejamento. Né. Kardec está dialogando no momento em que os operários são submetidos na fábrica a jornadas de trabalho de 12, 14, podendo chegar a 17 horas. Vocês imaginem a indústria a vapor, né? Vocês imaginem as crianças, às vezes de 3 anos, envolvidas no trabalho, gestantes, mulheres, não tinha domingo, não tinha descanso remunerado. Né? As condições são de barbárie. Quem vê um pouco Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Vai lembrar um pouco do panorama que está falando. Então, assim, as condições eram as mais degradadas possíveis. De tal maneira, só para entender um pouco como isso é importante, o Engels vai publicar na década de 50 um texto chamado Situação da Classe Trabalhadora, que é talvez o primeiro texto de epidemiologia, no campo da minha área de saúde coletiva, que vai ser produzido tentando descrever quais eram as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora e o que significava, né, o impacto. As epidemias, a miserabilidade, a incapacidade de sobrevivência. Portanto, o tema do trabalho vai ganhar uma importância tão grande a ponto de estabelecer um capítulo específico para discutir o que é esse trabalho, qual é o limite do trabalho, né? Qual é a responsabilidade de quem explora o trabalho. Motivo da pergunta provocadora do nosso debate. Então eu acho importante que a gente consiga entender que é nesse cenário da formação das sociedades capitalistas que nós estamos discutindo com toda essa transição que o Gabriele já brilhantemente desenhou. Eu não pude acompanhar a primeira intervenção inteira, né, mas pude acompanhar do Gabriele, e ele faz um pouco esse desenho, né, dessas condições em que as condições da classe trabalhadora estão. E como é que, de alguma maneira, a elite, né, a burguesia dominante responde? Ela é obrigada a responder pela mobilização dos trabalhadores, pela explosão dos movimentos sociais, pelas propostas que vão emergindo do socialismo utópico, pelas propostas socialistas, quer dizer, pelas disputas de um outro mundo que fosse livre daquela exploração, que fosse possível se desenvolver no marco de outras relações que não aquelas que estavam dadas. Né? Então é nesse sentido que as classes dirigentes europeias elas vão desenvolver um conjunto. Primeiro, reconhecer o trabalho como elemento essencial da geração da riqueza. E a partir daí a necessidade, pela própria preservação, de desenvolver um conjunto de estratégias. Claro que tem a luta dos trabalhadores, mas tem também o interesse econômico na própria preservação dessa força de trabalho que vai cada vez mais se desenvolvendo em função da divisão social e técnica do trabalho, a necessidade, né, da preservação, né, dessa força de trabalho. O Dejoux, que é um autor bastante interessante, um psicanalista francês, qual a gente tem trabalhado bastante como referencial teórico, ele diz assim uma frase muito interessante, assim: o homem no trabalho artesão foi progressivamente desaparecendo para dar luz a um aborto, um corpo instrumentalizado, operário de massa, despossuído do seu equipamento intelectual e do seu trabalho mental. Porque junto com essa apropriação do corpo operário, vem toda a alienação, a incapacidade de perceber o próprio resultado da sua produção. Aquilo que a gente também pode reconhecer como chamada predominância do trabalho morto sobre o trabalho vivo. Essa questão me parece que é uma questão essencial, ela vai ser agravada a partir do desenvolvimento político, econômico, da indústria, né? O taylorismo, mais recentemente o toyotismo, né, em todas as modalidades de produção de mais-valia, de redução do custo da produção e apropriação da mais-valia produzida pelos trabalhadores. Mas de qualquer maneira, o mundo foi vivendo uma reconfiguração imensa do que pode se considerar trabalho. Aquela ideia de trabalho como a transformação da natureza para gerar um produto, né, vai ganhando outros contornos não muito visíveis no momento em que Kardec está lá discutindo com os espíritos e que funda o espiritismo a partir do Livro dos Espíritos e dá luz à doutrina espírita. Né. Hoje
nós podemos repensar o trabalho em novas modalidades, em novas configurações, né? A predominância, por exemplo, dos serviços. Aquilo que a gente pode chamar de uberização da vida, né? Que é um fenômeno global, né? E para o qual é fundamental a destruição desses mecanismos de proteção social, né, que foram sendo construídos pela classe operária na luta e como concessão também da burguesia. Recentemente a gente estava comentando, né, uma manifestação de um alto dirigente do governo dando como exemplos, né, de retrocessos a quantidade de gente com carteira de trabalho. Essa precarização das relações de trabalho, essa desmontagem que parte do Estado Democrático de Direitos e parte também do conjunto de possibilidades de produção, de proteção aos trabalhadores, me parece que é essencial no projeto, né, de restauração da ordem conservadora, né, como denomina o Bourdieu num livrinho fantástico chamado Contrafogos, né, em que ele está dialogando com o desmonte do estado de bem-estar social na Europa, né, já ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Essa é uma questão decisiva para o projeto. Vejam, o golpe de 2016, a primeira grande reforma empreendida pós-golpe, qual foi? A trabalhista. É fundamental desmobilizar os trabalhadores. É fundamental acabar com os sindicatos, com a representação sindical. Fazer prevalecer a ideia da meritocracia. A meritocracia, vou falar um pouco no que o Gabriel vinha dizendo, tem tudo a ver com um negócio chamado darwinismo social. A lei do mais forte. É a predominância mais explícita do egoísmo, do orgulho, do individualismo. E por que eu estou colocando tudo isso? Para chegar exatamente no diálogo com a visão espírita sobre esse tema. Qual é o papel do trabalho na visão espírita? O papel do trabalho, ele é fundamental, é uma necessidade humana. Mas ele não se limita ao esforço físico. Nós trabalhamos o tempo inteiro e é por meio do trabalho, o trabalho é um dispositivo de evolução dos espíritos. De evolução intelectual, de evolução moral, de transformação pessoal e transformação do mundo. Há uma frase do Herculano Pires, né, muito interessante, que ele diz assim, o Herculano Pires é um grande filósofo espírita, assim, morreu em 1979, mas que ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, nós somos co-construtores do universo. A visão espírita não nos coloca com aquela história de que Deus criou o universo, criou o homem, e basta passar por aqui para encontrar a felicidade fora daqui. O processo de evolução do espírito se dá exatamente na possibilidade de encarnação após reencarnação, viver e aprender, experimentar. E o trabalho é o dispositivo fundamental de produção quando é possível. Aliás, um dos comentários, o comentário final do Kardec neste capítulo, que é da Lei dos Trabalhos, é brilhante, porque ele vai discutir, inclusive, quando não há possibilidade do trabalho. Obrigado, Gabriel. Nós falamos ontem o dia inteiro, né, Gabriel? Quando não há possibilidade do trabalho. Quando é negado o direito ao homem e às mulheres do trabalho. Da importância que o trabalho tem, tanto o trabalho material como o trabalho imaterial, tanto o trabalho morto como o chamado trabalho vivo, no processo de desenvolvimento do espírito. E por que eu acho que é importante a gente voltar a entender essa importância do trabalho? Porque o trabalho gera um compromisso, inclusive, de pacto intergeracional. Toda discussão, que na época nem estava colocada nos ditames que nós estamos trabalhando hoje, da Previdência, por exemplo,
ela emerge de uma dimensão solidária de relações de trabalho. Por que me parece ser muito mais condizente com uma visão espírita da vida, a previdência social como um compromisso de pacto intergeracionais, do que uma previdência privada, em que cada um aporta para si, né, e responde às suas necessidades na lógica da meritocracia novamente. Porque se cria o compromisso de trabalhar pelos que não podem trabalhar. Se cria o compromisso da solidariedade, da possibilidade de, como irmãos, consanguíneos ou não, olharmos uns para os outros. Isso é a base de um sistema universal de saúde. Isso é a base de um sistema universal de educação. É a base de uma previdência pública, de uma previdência social que seja de fato solidária. E é a base de relações de trabalho que não se configurem pela exploração da mais-valia, pela exploração do outro. E ainda mais pela colocação numa relação de poder de dominação, né, nessa ideia de 15 minutos é para acabar ou é que falta? É o meio. Porque aqui é um perigo, viu? Dê um microfone para o ex-ministro que você vai ver que... Os 15 minutos é para começar, entendi. Então eu quero chamar muito a atenção para esse aspecto. E por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente vive, como eu disse, vou aproveitar essa expressão, do contexto do darwinismo social. Os espíritas vivem, na sua grande maioria, pelo menos o movimento hegemônico no Brasil e mesmo em outros países do mundo, conheço um pouquinho o espiritismo internacional, vivem na perspectiva, eu vou usar uma expressão aqui, do darwinismo espiritual. Mais ou menos assim. Eu vou fazer caridade aqui, e é inegável, né, que a comunidade espírita desenvolve inúmeras obras, etc. Na maior parte das vezes, numa perspectiva conservadora da miséria, da desigualdade, das relações de dominação. Na maior parte das vezes, eu vou dar um exemplo explícito, que são dos hospitais psiquiátricos espíritas. Nós lutamos há 30 anos pela reforma psiquiátrica para tratar com dignidade as pessoas, respeitando os direitos de cidadania, etc. E há uma resistência enorme. A maior parte dos leitos psiquiátricos no Brasil, manicomiais, vergonhosamente continuam nas instituições espíritas, sob o manto da caridade. Mas eu diria o seguinte, que a grande expectativa é conquistar um lugar no Minha Casa Minha Vida do lado de lá. Antigamente a gente chamava de Nosso Lar, mas depois do governo Luiz Dino chama Minha Casa Minha Vida Espiritual. Como se fosse possível. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Como se fosse possível passar por uma existência corpórea sem se implicar com a responsabilidade de ser de fato co-construtor das nossas vidas, dos nossos universos, do nosso processo evolutivo. Como se fosse possível fazer reforma íntima sem se implicar com as transformações sociais. As leis humanas injustas, as leis sociais, a desigualdade, não é obra de Deus. É uma responsabilidade de cada um de nós. É histórica, tem dispositivo de classe, mas enfrentá-la é um posicionamento que cabe a cada um de nós. E aí eu quero pegar na perspectiva, eu vou aproveitar e falar como espírita, mais do que qualquer outra coisa. Aliás, eu tenho uma dificuldade imensa de separar as coisas, porque eu fundamentalmente sou formado a partir dessa visão, escrevo, publico livro, né? Penso a vida, penso do ponto de vista reencarnatório. Vejam só, né? Quando a gente pega a poluição agora, a contaminação do solo, nós estamos arrebentando, nós estamos arrebentando, é um pacto de... A reencarnação nos alarga a visão de homem e de mundo para pensar inclusive a vida no futuro. A nossa responsabilidade de preservar, dar sustentabilidade para a vida na Terra tem a ver, inclusive, até com a gente mesmo, poder retornar, né, numa casa conservada, num planeta que tenha condição de sustentar. Mas voltando aqui,
eu acho fundamental compreender que essa é uma nossa responsabilidade. Nós somos sujeitos, protagonistas da nossa história. Deus não estava errado quando criou, na concepção espírita, o homem simples, o espírito simples e ignorante. Ele não errou, disse, fiz besteira. As leis do universo, as leis da natureza são assim, é assim que nós compreendemos. Portanto, é possível compreender este momento que nós vivemos como tempos de prova e expiação, que traduz o grau de evolução intelecto-moral dos espíritos que habitam a Terra, que habitam o nosso planeta, etc. Mas isso não pode ser um apartamento, não pode ser uma forma ideológica de obscurecer a nossa capacidade de compreender o que nós estamos vivendo. Por isso que eu sempre digo o seguinte: ser espírita, compreender o espiritismo, compreender os fundamentos do espiritismo, me torna essencialmente uma pessoa à esquerda. Eu não consigo imaginar como alguém pode ser espírita. Aliás, eu posso imaginar. Nós somos obrigados a lidar com isso e compreender. Mas como não é capaz de despertar exatamente essa questão, como é que eu posso falar, de justiça, de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, respeitar como um princípio fundamental a liberdade e sustentar regimes ditatoriais de esquerda e de direita? Votar em alguém que faz algo. Ou de negar a possibilidade de interferir sobre a vida em sociedade nos momentos em que a gente vive. Então, assim, o espaço em que a gente tem oportunidade de troca deve nos servir exatamente para refletir sobre isso. Oficialmente, nós somos mais de 3 milhões de espíritas no Brasil, pelo último censo. Fundamentalmente brancos, de classe média, ilustrados e profundamente conservadores. Profundamente conservadores. Eu diria até que, à medida em que nós tivermos capacidade de enfrentar esse diálogo, é possível despertar ou produzir referenciais para que as pessoas possam se colocar em análise sobre qual é o papel de cada um de nós, aqui neste mundinho, aqui nesse país, aqui nessas relações que nós estamos vivendo. Eu quero insistir nessa questão, por quê? Porque à medida em que prevalece uma visão religiosa conservadora, à medida em que Kardec é colocado no mesmo patamar de um religioso que produziu uma obra que deve ser considerado como um Pentateuco, que deve ser considerado como um livro sagrado, que é incapaz de ser refletido, questionado, à medida que a gente não reconhece que Kardec, por exemplo, produziu toda a sua obra, sob a vigência de uma ditadura, bonapartiana, à medida que a gente não reconhece com quem está dialogando, à medida em que a gente dá a médiuns e a espíritos, e aqui tem um aqui de Salvador que é danado, nesse sentido, o direito de se posicionar em nome de todos nós, sem ser questionado, dando um certo mandato divino, reproduzindo as mesmas tradições das religiões, as relações hierárquicas. O Espiritismo vem exatamente para produzir uma ruptura em relação a isso. Uma ruptura em relação a isso. É fundamentalmente uma doutrina progressista, humanista, laica, livre pensadora, sem pretensão de fazer proselitismo. Eu nunca, olha, se um dia eu fiz isso, foi vacilando, sem perceber. Eu nunca quis convencer alguém de que o meu jeito de ver o mundo, os paradigmas pelos quais eu consigo observar o mundo, são melhores do que os dos outros. Até porque alguns dos nossos princípios são ofertados, se ofertados à sociedade, podem produzir profundas contribuições, mas se são de fato fundamentos universais, se generalizarão, sem que haja necessidade do proselitismo que caracteriza as relações de poder e dominação. Eu acho essa uma questão decisiva para que espíritas à esquerda possam dialogar
possam ampliar o seu contato, não apenas entre espíritas, mas dialogar com a própria sociedade. Quantos e quantas pessoas que eu conheço na universidade, intelectuais, pessoas interessantes, interessadas no mundo, na cultura, no seu trabalho, etc., olham para o Espiritismo já como uma grande prevenção, por isso, assim, são um bando de gente conservadora, são fanáticos a seu modo. Respeitam, porque olham para a mediunidade desinteressada e dizem, olha que bacana, olham para as obras de caridade, olha que bacana tal. A gente precisa compreender, inclusive, o processo histórico de configuração do Espiritismo desse jeito aqui no Brasil. Tem a ver com a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, tal. Não é papo para hoje, é papo para outro dia, mas tem muita gente estudando isso. Mas o Espiritismo, fundamentalmente, oferece uma visão de mundo. Está assentado, mais do que em mediunidade, mais do que em cura, qualquer outra coisa, está assentado em princípios filosóficos que podem ser profundamente transformadores da maneira com que nós nos relacionamos. Parte a partir de que ideias? Da imortalidade da alma, da evolução infinita, da reencarnação como um dispositivo de aprendizagem, de evolução intelecto-moral, e não como culpa e castigo, como boa parte dos espíritas costumam fazer. Justifica a dominação do trabalho, justifica a escravidão, justifica as relações de poder de homem com mulher, justifica qualquer coisa dizendo, foi na encarnação passada, o outro me explorou, agora eu estou sendo explorado. Absurdo. É uma não compreensão clara dessa generosa possibilidade de compreender o homem e o mundo de uma maneira mais atualizada. O Espiritismo se coloca frontalmente contra o materialismo. Mas mais do que o materialismo enquanto doutrina, porque eu nunca vou me esquecer, tem 5 minutos para acabar, eu vou contar para vocês, eu era muito jovem, eu tinha acabado de sair da Mocidade Espírita e organizamos um ciclo de debates no Centro Espírita, do qual a gente faz parte, que é o Centro Espírita Allan Kardec, lá em Santos, né? E sobre por que acredito na imortalidade da alma. E trouxemos líderes religiosos de várias religiões, filosofias, etc., para dizer por que não acredito, por que eu acredito na imortalidade da alma. E aí nós trouxemos na penúltima atividade o genuíno, para dizer por que não acredito na imortalidade da alma. E todos que estavam frequentando aquela atividade, tinha mais de 80 pessoas, saíram convencidas naquele momento que o fato das pessoas serem materialistas não a transforma em pessoas do mal. Diferentes, mas elas podem ser materialistas e serem profundamente generosas, solidárias, etc. Agora, há muito religioso carola, que é espiritualista, que não compreendeu a espiritualidade. Parou na religião como rótulo e não sorve o conteúdo do que está dentro da garrafa. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, se queremos nos confrontar com a possibilidade de relações sociais marcadas pela exploração, marcadas por relações absolutamente perversas como as que nós estamos vivendo, nós vamos ter que enfrentar essa discussão. E me parece que essa é uma questão central. Qual é a verdadeira contribuição do Espiritismo? O Espiritismo é um processo que educa para a morte, mas fundamentalmente educa para a vida, dá novos significados, me permite alargar minha compreensão e dizer o seguinte, eu não estou aqui, não tenho que ser bonzinho aqui para ir morar na minha casa, minha vida lá no mundo dos espíritos. Eu tenho que ser legal aqui, um cara comprometido, que enfrenta a desigualdade social, que produza relações mais fraternas, mais justas, porque isso vai produzir a minha paz, vai produzir a minha tranquilidade, a minha felicidade do meu semelhante, de todos. E é nesse sentido que não pode, na minha opinião, haver espírito da direita. Não pode haver espírito da direita. Mas não existe mesmo, não. Mas de qualquer maneira, né, eu quero finalizar dizendo assim, talvez eu tenha ido um pouco mais aqui, queria falar outras coisas, não vai dar tempo, mas de qualquer maneira, é assim, o momento que a gente vive é um momento exatamente de desmontagem de tudo aquilo que a gente acredita e defende. Por isso que eu acho que espíritas à esquerda devem chamar a responsabilidade, incomodar, devem propor, devem se posicionar, devem refletir, devem se confrontar, trocar energias para enfrentar esses momentos difíceis, mas devem entender a tarefa histórica que nós estamos vivendo. Eu, como espírita, sou profundamente otimista em relação ao futuro, nem poderia ser diferente. Até porque, Gabriele, não sei se ainda está aqui, mesmo se a gente morrer, cara,
Nós vamos continuar acompanhando no chamado Mundo dos Espíritos, depois vamos voltar para continuar essa confusão que a gente discuteu. Então assim, não tem possibilidade, né, de fugir desta realidade. Então esse desafio é nosso, é dos nossos filhos, dos nossos netos, e é nós novamente que vamos ter que estar aqui aperfeiçoando essa bagunça que nós ajudamos a construir e que vamos ter que ajudar a resolver. Mas veja, não se trata de um momento de uma situação difícil. Às vezes a gente esquece que o processo de redemocratização do Brasil foi produzido num período de muita euforia, de muita participação, de muita mobilização. Nós cansamos de discutir isso, né, Miguel? De muito chamamento para a participação popular, mas que o mundo já vinha dando a guinada conservadora. Gente, o muro caiu, e quando os sonhos de um mundo polarizado e a rede de proteção intermediária, estado de bem-estar social e tal, tudo aquilo que se construiu, que envolve fortemente o mundo do trabalho, né, se consolidou, foi progressivamente também sendo desmontado. Aquilo que nós estamos vivendo no Brasil está altamente interconectado com movimentos que ocorrem em escala planetária. E, aliás, chega tardiamente à América Latina, até porque a gente importava pouco. E passou a chegar fortemente no Brasil, porque a gente passou a importar para o mundo quando resolveu, por exemplo, mexer nas relações Norte e Sul. Quando o Brasil resolveu ter protagonismo e dizer assim, olha, sou a sétima, posso ser a sexta, vou virar a quinta econômica e vou virar o jogo com os BRICS. Vou virar o jogo estabelecendo relações Sul-Sul. Vou mexer nessa rede de dominação. Vou dizer o seguinte, um outro mundo é possível ainda, que não seja um mundo ainda revolucionário, que ainda não seja um mundo socialista, tal, mas um mundo onde a gente seja um pouquinho menos desigual, onde a gente possa respeitar e abrir possibilidade para os outros. Então eu acho que assim, entender este momento que nós estamos vivendo é fundamental. Eu participei de um congresso quando era muito novo, com o Zé Luiz Fiore, fazendo uma análise de conjuntura, bem parecida com essa que o Gabriel fez pra gente. Ficou todo mundo assim, acachapado. Vou sinalizar com essa referência ao Fiore. E o Fiore disse o seguinte, olha, quando a gente faz uma análise de conjuntura, não é necessariamente para dizer que essa conjuntura está dada, ela vai se realizar e ela é imutável. A boa conjuntura, a boa análise de conjuntura, é aquela que nos dá elementos suficientes para compreender a realidade, intervir sobre o cenário e produzir novos cenários que não eram aqueles prováveis dada a ordem de coisas. Ou seja, a gente não está olhando a vida pela janelinha. Nós somos, de fato, sujeitos, protagonistas da nossa história. E como espíritas e como espíritos imortais, nós temos que assumir a responsabilidade fundamental que essa visão de homem e de mundo nos traz. Portanto, eu diria o seguinte, o espiritismo tem que deixar de ser uma doutrina de anões, de pigmeus. Nós não podemos transformar o espiritismo, como dizia o Herculano Pires, numa coisa pequena. Eu quero terminar, de fato, com uma frase de um poema do Tiago de Mello, para os que virão, que diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, é tempo de andarmos de mãos dadas, é preciso deixarmos de ser a solitária vanguarda de nós mesmos. É isso que eu espero que espíritas à esquerda possam deixar de ser. Obrigado.